Vamos dar a introdução agora aos controles de fluxo. E o primeiro que a gente vai ver aqui é a estrutura condicional if. Para resumir, os controles de fluxo, o nome é bem explicativo, né? Ele vai controlar o caminho aí que o seu código vai seguir. Então, com base em uma condição, a gente pode determinar que o nosso código siga por um caminho diferente ou um caminho adequado, dependendo, é claro, dessa condição, né? E a estrutura condicional if é uma das mais importantes que a gente vai estar utilizando durante o desenvolvimento de qualquer projeto. É quase impossível você criar um projeto JavaScript sem essa estrutura. Mas a sintaxe dela é muito simples. A gente vai utilizar a palavra-chave if, vamos abrir um parêntese e colocar uma expressão que retorna um booleano aqui dentro, né? E aí a gente pode abrir um bloco de código usando as chaves e o nosso código ele vai ser executado quando a expressão aqui dentro do parênteses for verdadeira, né? Então vamos ver um primeiro exemplo aqui. Eu vou criar uma variável chamada temperatura e ela vai receber aqui 25 graus, né? Vamos utilizar agora a nossa estrutura condicional if. Muito simples, usa a palavra-chave if, abre o parênteses com uma expressão aqui dentro e um bloco de código. Então a expressão que eu quero é verificar se a temperatura é maior ou igual a 30. Se ela for, nosso código vai cair dentro desse bloco e eu posso printar no console, está muito quente lá fora. Eu vou executar esse código para vocês verem o que vai acontecer. Olha só, não aconteceu nada, não printou nada no console. Por quê? Porque a nossa temperatura ela é 25 e 25 não é maior ou igual a 30. Então, o nosso código simplesmente ignorou esse bloco e continuou aqui para baixo. E no caso não tem nada, então o nosso código acabou. Mas se eu colocar aqui que a temperatura é 31 graus e executar o nosso código, a gente vai obter aqui no console está muito quente lá fora. A gente tem a palavra-chave else também para indicar um bloco de código que deve ser executado caso o if aqui não for executado. Então eu posso abrir aqui embaixo um outro bloco de código e printar no console a temperatura está agradável. Então só para vocês entenderem, como aqui a nossa temperatura é 25, ele vai checar se a temperatura é maior ou igual a 30. Como ela é 25, esse if aqui vai ser falso. Então o nosso código vai cair no else, né? A tradução disso aqui seria basicamente se temperatura é maior do que 30, printa no console está muito quente, se não, printa no console a temperatura está agradável. Dessa forma aqui, a gente vai ter dois códigos e pelo menos um deles vai ser executado, né? Então, vou executar mais uma vez aqui no nosso arquivo, e como a temperatura é 25 graus, ele deu falso aqui no nosso if e caiu no else. Então ele printou a temperatura está agradável. Vamos levar em consideração esse outro exemplo. Eu tenho aqui uma variável chamada grade, que é basicamente uma pontuação aí, uma nota escolar, né? E eu vou definir que a pessoa tem 7,5. Então eu quero printar no console se a pessoa foi aprovada ou não na prova, né? Então a gente usa aqui a nossa estrutura if, dentro do parênteses vamos pôr a condição aqui. Se a nota for maior ou igual a 9, dentro aqui desse bloco eu quero printar no console aprovado. Executando não vai acontecer nada, nosso código simplesmente vai ignorar esse bloco if, porque a condição é falsa, 7,5 não é maior ou igual a 9. Então ele ignora esse bloco aqui e segue o nosso código. Mas existe mais uma sintaxe bem legal aqui dessa nossa estrutura if, que ao invés da gente só dar um else aqui, dizendo que não foi aprovado, eu posso passar uma outra condição de if aqui para ele verificar, né? Então eu vou fazer um else if e passo aqui a outra condição e abro novamente um bloco de código. Então eu vou verificar primeiro se a nota é maior ou igual a 9. Se ela não for, eu vou verificar se a nota é maior ou igual a 7. Então se ela for, eu quero printar no console aprovado na média. Então se eu executar esse código, a gente vai receber aqui um aprovado na média no console, né? E aí eu posso combinar o nosso if, o nosso else if e o nosso else, né? Para caso ele não tenha a nota maior do que 9 nem maior do que 7, eu só ponho aqui um reprovado, estude mais da próxima vez. Então se eu determinar aqui que a nota dele é 4, quando eu printar aqui no nosso console, a gente vai receber aqui o reprovado, estude mais na próxima vez, né? Se eu colocar que ele tirou 10, a gente vai receber um aprovado. Então, só para vocês fixarem, a gente tem aqui o nosso if, ele verifica uma condição, se ela for verdadeira, ela já cai aqui. Então, depois que o nosso código cair dentro desse bloco aqui, ele vai ser executado e logo em seguida ele vai sair do código e vai vir aqui para o final, né? Ele vai ignorar todos os outros. Porém, caso a expressão aqui seja falsa, ele vai para o próximo e aí ele verifica aqui se essa expressão é verdadeira. Se for, ele executa esse código aqui e aí depois que executar esse código, ele vem aqui para o final. Porém,
se essa condição aqui não for verdadeira, aí ele cai no else, e aqui não importa nenhuma condição. Esse bloco aqui vai ser executado quando todas as outras condições forem falsas. Agora vamos para um exemplo um pouquinho mais complexo. Vamos supor que a gente esteja querendo saber qual é o tipo de um triângulo, né? Então a gente volta lá o que a gente aprendeu na escola sobre os triângulos, né? E vamos criar aqui variáveis para cada lado de um triângulo. Então eu tenho o lado A, o lado B e o lado C. Vamos falar que eles recebem aqui um valor em centímetros, né? Então a gente pode criar aqui o nosso if, e aqui na condição a gente pode utilizar os nossos operadores lógicos que a gente aprendeu anteriormente. Então eu posso verificar se o lado A é igual ao lado B. Aqui a gente está utilizando o de comparação, mas vamos utilizar o lógico aqui para saber se também o lado B é igual ao lado C. Então dessa forma aqui a gente está verificando se todos os lados são iguais. Então se eles forem, a gente vai printar no console o triângulo é equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo onde todos os lados são iguais, né? Porém, se todos os lados não forem iguais, eu vou fazer uma outra checagem aqui. A gente põe um else if e verifica se o lado A é igual ao lado B, ou o lado B é igual ao lado C, ou o lado A é igual ao lado C. Se pelo menos uma dessas condições aqui forem verdadeiras, a gente vai printar que o triângulo é isósceles. E o triângulo isósceles é um triângulo onde dois lados são iguais, né? Então aqui a gente está verificando se pelo menos uma dessas condições aqui vai dar verdadeiro, que é para saber se um lado é igual ao outro, né? Porém, se não for nenhum desses dois, a gente pode pôr um else aqui dizendo que o triângulo é escaleno. E o triângulo escaleno é aquele onde nenhum lado tem a mesma medida do que o outro, né? Então, como a gente tem aqui nas variáveis, o lado A é 3, o lado B é 4 e o lado C é 5, essa expressão aqui vai dar falso, essa outra expressão aqui também vai dar falso, e ele cai no else. E quando a gente executar o arquivo, a gente vai receber no console que o triângulo é escaleno. Vou colocar que o lado A é igual ao lado B. Executando de novo, agora a gente recebe que o triângulo é isósceles. Vou colocar que o lado C também é igual a 4. E agora a gente vai receber no terminal o triângulo é equilátero. Vou colocar o lado A com um valor diferente aqui, mais o lado B e o C com um valor igual. E a gente recebe que ele é isósceles, né? Porque pelo menos uma das condições aqui foi verdadeira. Vamos agora para um exemplo um pouco mais prático. Vamos criar aqui aquele nosso prompt que eu mostrei na aula sobre variáveis. Não se preocupe em entender tudo isso aqui, só faz isso aí para a gente poder solicitar um input do usuário, né? Que ele digite no terminal. Então a gente tem aqui nossa base do prompt. E vamos utilizar aqui o método question, passando aqui uma string. Vamos pedir para o usuário digitar a idade dele, e aí a gente usa aqui a nossa funçãozinha. Isso aqui é basicamente a sintaxe, a gente tem parâmetro que essa função recebe e um bloco de código aqui que vai ser executado, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma variável aqui dentro chamada idade, e ela vai receber aqui um number parseInt. A gente está utilizando aqui essa variável global do JavaScript, né? Que é uma variável utilitária aqui de números, e a gente está utilizando o método parseInt, porque quando a gente escreve no terminal, vocês notam que a gente vai receber aqui uma string, né? Então tudo que a gente escrever no terminal é um texto, mas a gente precisa que a nossa variável contenha um number para a gente poder fazer contas matemáticas, né? Então vamos passar aqui a nossa resposta para dentro desse método, e o que ele vai fazer é transformar essa string, que é um texto, em um número. Mas é agora que a gente vai precisar utilizar o if, porque e se o usuário digitar um texto? Um texto ele não pode ser transformado em um número. Então, se a gente pedir para ele digitar a idade dele e ele digitar por extenso lá, vamos supor que ele digite 22 por extenso, né? Vamos supor que ele digite assim, né? Não é assim que a gente quer a idade no formato de número. Então, para isso, a gente vai utilizar o nosso if aqui e a gente vai estar verificando se essa nossa idade aqui é um número válido. E para isso, a gente vai utilizar aqui o nosso number de novo, né? E aí a gente usa o método isNone. Esse método aqui, ele vai retornar um booleano quando o valor que a gente passar aqui para dentro for um none. No JavaScript, um none significa not a number, ou seja, não é um número. E a nossa função parseInt, ela retorna um none quando ela não consegue transformar a string em um número, porque a string contém letras e palavras, né, ao invés de números. E aí ela retorna aqui um none ao invés de um número, e a gente precisa verificar isso. Então, se o que a pessoa digitar aqui for um número inválido, a gente vai retornar aqui no console o que você digitou não é um número válido. Porém, caso a pessoa digite um número válido, vamos utilizar aqui o else, porque aí se o nosso código não cair aqui dentro, ele vai cair no else, e a gente pode manipular essa variável aqui do jeito que a gente quiser, né? Posso printar ela, sua idade é, e aí a idade, e posso utilizar aqui ela para fazer contas matemáticas, né? Eu utilizo aqui o nosso operador aritmético e faço aqui uma soma, né? E posso printar no console que não vai dar erro. E aí no fim aqui eu fecho o nosso prompt. Então vamos executar isso aqui. Vou dar um null de ponto, digite sua idade, eu tenho 22 anos. E aí ele escreve aqui no terminal bonitinho. Agora se eu digitar aqui por extenso 22,
ele vai dar um erro aqui, que você digitou não é um número válido. Agora, olha o que acontece se a gente não fizer essa checagem, né? Então, eu vou remover esse if daqui, eu vou só pegar esse console aqui e vou printar direto, né? E aí eu posso remover o if, e olha o que vai acontecer. Posso executar, e eu posso escrever aqui 22, e a gente tem aqui um none printado no terminal, né? E não dá pra fazer nada com isso aqui, porque isso aqui é só um texto escrito none, que é o nosso not a number, né? E não é um número. Então, por isso que a gente precisa do nosso if, né? Nesse caso aqui, que ele vem a ser bastante útil pra gente, e é o que a gente mais vai fazer aí durante o nosso código, né? As famosas checagens. Agora vamos imaginar um outro exemplo. Suponha que a gente tem um aplicativo de banco e a gente tem lá um saldo de R$3.000 no banco, né? Vamos printar esse valor na tela antes da gente solicitar o input, e aí a gente pode usar o nosso método question, dizendo para a pessoa digitar o valor que ela deseja transferir. Então a gente vai estar criando um programa para transferir um dinheiro do banco para uma pessoa, né? Então vamos utilizar aqui a nossa funçãozinha e vamos fazer a mesma coisa lá do exemplo anterior. Vamos usar o parseInt, passando aqui o nosso input, e dessa vez eu vou chamar de amount, a minha variável, que é a quantidade de dinheiro que eu quero transferir, né? E aí a gente faz aquela nossa checagem simples. Vamos checar se a nossa quantidade é um none. Se ela for, a gente printa lá o textinho dizendo que a pessoa digitou um número inválido, né? Que você digitou não é um número válido. Aí a gente pode usar o else if para fazer mais checagens. Então eu vou verificar se a quantidade é maior do que tem no banco. Se for, eu vou printar um outro erro dizendo que o valor especificado é maior do que o total. Ou seja, a pessoa ela não pode transferir mais do que ela tem no banco. Isso daria um erro aí e a gente ficaria com valor negativo. E não é esse comportamento que eu quero nesse programa aqui de banco, né? Agora, caso o valor que ela quer transferir não for maior do que o que ela tem no banco, a gente pode fazer um outro else if e verificar se a quantidade é menor ou igual a zero. Então, se a pessoa digitar um número negativo ou zero, vamos exibir um erro diferente dizendo que o valor deve ser um número positivo, né? Porque a pessoa não tem como ela transferir um valor negativo ou transferir zero para alguma pessoa, né? Tem que ser um valor positivo, pelo menos. E aí, caso não caia em nenhuma dessas condições, a gente põe o nosso else aqui e faz aqui a transferência, né? Então, a gente vai decrementar da nossa variável banco a quantidade que a gente especificou. E a gente usa aqui o nosso operador de decrementação, né? A gente vai pegar o valor que já existe dentro da variável e vai remover um outro valor que a gente passar aqui para ele receber, né? E aí a gente pode printar no console, você transferiu aí a quantidade reais, e a gente pode printar também o valor total no banco resultante, né? Depois de fazer a remoção aqui da quantidade de dinheiro. E por fim, a gente fecha o nosso prompt, né? Que a gente precisa fechar os prompts aqui desse método question e vamos testar, né? Vou dar um node ponto para executar. Eu tenho 3.000 no banco. Se eu quiser transferir 3.400 para alguém, o valor especificado é maior do que o total. Então, o nosso código já está bem bonitinho, com todas as verificações. Vamos testar outra coisa aqui. Eu quero transferir menos 10, um valor negativo. O valor deve ser um número positivo. Se eu quiser transferir 0, também vou receber o mesmo erro. Agora, se eu quiser transferir aqui R$40, digitando um texto, ele vai dizer que o que eu digitei não é um número válido. Porém, se eu transferir aqui um valor correto, né? Vou transferir R$100 para a pessoa. E aí, sim, agora o nosso programa funcionou corretamente. A gente transferiu aqui R$100 e o valor total no banco agora é 2.900, né? Porque decrementou 100 de 3.000. Agora vamos para um último exemplo. Vou criar uma variável chamada performance e vou colocar aqui uma string escrita ótimo. Vou colocar aqui um salário base, né, que a pessoa recebe por mês. Essa pessoa aqui, ela recebe bastante dinheiro, ó, 50 mil. E vou colocar aqui uma variável let bônus, né, porque ela vai ser alterada dentro do nosso if. Então, a performance é basicamente a performance da pessoa, né, durante o mês, que vai determinar o tanto de bônus que ela vai receber com base no salário dela, né. Então, se a performance for igual a ótimo, eu quero que a pessoa receba de bônus 20%, né. Então, a gente vai multiplicar aqui o salário base dela por 0,2. No caso aqui a gente não usa vírgula, né? Na matemática do JavaScript a gente usa o ponto para poder indicar as casas decimais, mas a gente lê como 0,2, né? E aí o bônus vai receber esse valor. Agora, se a performance não for ótimo, eu quero verificar se a performance é igual a muito bom. O bônus vai ser de 15%, porém, se não for nem ótimo nem muito bom, eu quero checar se a performance é igual a bom. Se for igual a bom, o bônus vai ser de 10%. Agora, se não for igual a nem ótimo nem muito bom
e nem bom, eu quero verificar se a performance é igual a regular. Se for, o bônus vai ser de 5%. Agora, se a performance não tiver listada aqui, se ela não for nenhuma dessas anteriores, a gente põe o else e a gente pode printar que a pessoa não vai receber bônus. E aí no fim aqui a gente pode só printar aqui o bônus calculado, né? E como esse número aqui ele vai vir multiplicado com casas decimais, ele vai vir com muitos números nas casas decimais e a gente pode usar aqui o toFixed para formatar esse número só com 2 casas decimais, né? Ó, vou executar aqui para vocês entenderem um pouco melhor. A performance é ótima, então a gente vai receber um bônus de 20%, né? Então se eu executar o arquivo, o nosso bônus que a gente vai receber é de 10 mil reais. Então como a pessoa recebe 50 mil, ela vai receber mais 10 mil e ela vai receber 60 mil no total aí, né? Agora se eu trocar aqui para muito bom, agora o bônus mudou, ela vai receber 7.500 de bônus. Vou colocar a performance regular para ela receber só 5% de bônus e agora ela recebe 2.500. E agora eu vou pôr uma performance aqui ruim e essa performance aqui ela não está listada no nosso if e ela vai cair aqui no nosso bloco else. Então, desempenho não reconhecido, sem bônus. E o bônus calculado aqui é 0, né? Que é o nosso bônus inicial que a gente definiu aqui. Ah, só para vocês verem, eu vou remover esse toFixed. Deixa eu voltar aqui o bônus para ótimo e vou trocar aqui o salário base, mas vamos executar. E olha só o que acontece, ó, se não ficar com o toFixed, ele põe muitas casas decimais, né? E parece que é um número gigantesco. Mas vamos retornar o toFixed aqui e agora sim aparece o bônus direitinho e bem formatado no terminal, né? E é assim que funciona a estrutura condicional if do JavaScript.